Saudações geográficas, galera! Bem-vindos ao canal Geografia Sem Susto, um canal dedicado a mostrar que o estudo de geografia pode ser uma coisa divertida. Neste primeiro episódio, vamos aprender sobre mapas. Mas antes de falar de mapas, precisamos entender um conceito que vai ser muito utilizado não só nesse vídeo, como em outros vídeos do canal e no próprio estudo da geografia. O conceito de fenômeno. Mas o que é fenômeno? Vamos pesquisar. Bom, quando a gente não sabe o que é uma coisa, procuramos fontes confiáveis, no caso, um bom dicionário. Vamos lá. Fenômeno. Encontrei. Fenômeno é tudo aquilo que se observa na natureza e pode ser captado pelos sentidos humanos. A visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. Por que não? Mas essas percepções dos sentidos, elas podem ser eventualmente enganadas por ilusões de óptica, como desenhos no papel que você olha uma coisa e percebe outra, e ilusões causadas também pela distorção do calor, como as famosas miragens no deserto. Mas para nós, a definição de fenômeno como percepção de elementos do espaço é suficiente. É com isso que nós vamos trabalhar. Mapas são representações da superfície da Terra, mas não são iguais a fotografias, pois os mapas representam elementos e fenômenos presentes cuja localização é de maior interesse no espaço, como construções relacionadas à parte econômica, industrial, escolas, universidades, igrejas, parques, matas, lagos, etc. O mapa mais antigo que se tem notícia é o de Gassur, e foi escrito numa tabuleta de argila por volta de 2500 anos antes de Cristo, na Babilônia. No século I d.C., o cientista grego Cláudio Ptolomeu escreveu uma importante obra cujo título é Geografia, e durante muitos séculos foi a base para estudos e construção de outros mapas, até a era das grandes navegações, que começou no século XIV. Interrompemos este vídeo e o meu cafezinho para fazer uma correção. A era das grandes navegações ocorreu entre os séculos XV e XVI, e não no século XIV. Obrigado. Ptolomeu, ele criou uma importante inovação chamada grade ptolomaica, que são as linhas horizontais de latitude e verticais de longitude, utilizadas até hoje na localização de qualquer ponto do planeta. Falaremos mais sobre essas linhas num vídeo futuro. Mas para que servem os mapas? Bom, basicamente para 3 objetivos: representação, localização e expressão de ideias econômicas, políticas, religiosas, etc. Durante muitos séculos, os mapas estiveram diretamente ligados à área militar, porque representavam áreas que se desejava conquistar, né, mapas que eram obtidos secretamente de regiões que um exército desejava tomar, ou então representavam áreas já conquistadas, né, expressavam a extensão de impérios, como o Império Romano, Império Otomano e Império Britânico, etc. Até pouco tempo atrás, os mapas
eram considerados segredo de Estado em muitos lugares. Podemos citar como exemplo a cartografia na ex-União Soviética e no Brasil durante os regimes militares de Getúlio Vargas e posteriormente a partir de 1964 até 1985. Então, tanto na União Soviética como no Brasil, nesses dois períodos, os mapas eram de acesso bastante restrito, porque demonstravam áreas estratégicas onde por vezes se localizavam instalações militares, depósitos de armamentos e áreas que não era interessante mostrar para a população em geral e muito menos para os possíveis inimigos que poderiam querer invadir esses locais. Tipos de mapas. Bom, basicamente existem 3 tipos de mapas: mapas físicos e biológicos, mapas humanos e mapas temáticos. Mapas físicos e biológicos. Como exemplos de mapas físicos e biológicos, podemos citar mapas geomorfológicos. Representam o relevo de uma determinada região, como morros, depressões, planaltos, vales, etc. Mapas hidrográficos. Representam os cursos de água de uma determinada região, como rios, lagos, lagoas, bacias hidrográficas, etc. Mapas climáticos. Representam os tipos de clima em uma determinada região. Tipos de clima como tropical, temperado, semiárido e outros. Mapas biogeográficos. Representam os tipos de vegetação presentes em uma determinada região, como Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado e outras. Mapas humanos. Entre os mapas humanos, nós temos mapas políticos, que representam a divisão política e administrativa de países, estados, municípios e outras regiões administrativas. Nós temos aqui no Atlas um exemplo de mapa político do Brasil. Então, o mapa político do Brasil, ele mostra a divisão dos estados brasileiros e do Distrito Federal. Mapas econômicos. Representam as atividades econômicas em uma determinada região. Atividades econômicas podem ser indústrias, comércio, serviços, exploração mineral, etc. Mapas históricos. São aqueles que têm importância histórica ou porque foram confeccionados há muito tempo, como mapas da era das grandes navegações, do descobrimento do Brasil, do descobrimento da América, rotas pioneiras que desbravaram caminhos que antes não eram conhecidos, ou são mapas que foram confeccionados nos tempos atuais, mas demonstram ocorrências em tempos passados, ocorrências importantes. Mapas demográficos. Representam a distribuição da população numa determinada região ou espaço. Mapas estilizados. Apresentam distorções no desenho para dar mais ênfase, para destacar mais alguns elementos do que outros, como por exemplo elementos econômicos, elementos políticos, elementos de ocupação populacional, etc. Mapa do Tesouro. Opa, não, esse não. Mapas temáticos. São utilizados para representar determinados elementos ou fenômenos específicos, como por exemplo mapas rodoviários, mapas turísticos, mapas culturais e mapas desenhados, que são utilizados para destacar algum tipo de atividade ou local. Como exemplo de mapas desenhados, nós temos aqui o mapa do Pelourinho na cidade de Salvador. Esse é um mapa muito interessante porque, vejam, ele foi todo desenhado à mão. Então esse mapa, o objetivo principal dele não é o compromisso com a realidade do espaço. Então ele não tem a fidelidade de descrição do espaço, mas ele tem o objetivo de chamar a atenção do turista e da população para elementos turísticos na paisagem.
Mapa confeccionado pela empresa Artemapas de Salvador, pessoal que eu conheço há tempos e admiro o trabalho deles. Bom, agora que já falamos sobre os mapas, vamos falar sobre escalas. E como diz um amigo meu lá de Minas Gerais, presta atenção nesse trem. Na cartografia se utilizam escalas para representar a superfície real da Terra, dos espaços terrestres, porque seria praticamente impossível a confecção de mapas do tamanho do espaço real. Imaginem aí simplesmente uma cidadezinha pequena, um bairro que seja, e um mapa em tamanho real representando esse bairro. Imaginem o tamanho que ficaria esse mapa e o espaço necessário para guardá-lo. Então, para representar a realidade no espaço, utilizamos as escalas. Escala é a proporção entre os elementos representados no mapa e sua condição real na superfície terrestre. Primeiro, vamos relembrar algumas unidades de medida de espaço e as suas respectivas abreviações. Importante, todas as abreviações de unidades de medida são escritas em letra minúscula. E mais uma coisa, a palavra quilômetro se escreve com Q, mas a abreviação é com K minúsculo. Eu já vi em muitos lugares, inclusive em livros didáticos, a palavra quilômetro escrita por extenso com K. Ela se escreve com QU, mas se abrevia com K minúsculo. Para calcular quanto equivale uma distância em centímetros no mapa à medida real na superfície da Terra, nós utilizamos a seguinte fórmula: E maiúsculo igual a D minúsculo dividido por D maiúsculo, aonde E maiúsculo é a escala, D minúsculo é a dimensão gráfica, ou seja, a distância em centímetros no mapa, e D maiúsculo é a dimensão natural ou medida no espaço terrestre. Então a escala ela é representada pelos centímetros no mapa dividido pelo tanto de centímetros na realidade. Para facilitar, vejamos agora uma tabela com as principais escalas utilizadas nos mapas. Numa escala de 1 para 500, significa que 1 centímetro no mapa equivale a 500 centímetros no espaço real, ou seja, 5 metros ou 0,5 decâmetros ou 0,05 hectômetros ou 0,005 quilômetros. Importante, os números sempre são escritos na mesma unidade de medida na representação da escala. Então, todos os números que estão à direita do 1, 2 pontos, também são centímetros e devem ser convertidos para metros ou quilômetros para sabermos a distância real. Então, na escala 1 para 100 mil, quer dizer que 1 centímetro equivale a 100 mil centímetros, ou seja, 10 mil decímetros, 1000 metros, 100 decâmetros, 10 hectômetros ou 1 quilômetro. Essa escala, a 1 para 100 mil, é talvez a escala mais fácil de calcular. Existem dois tipos de escalas utilizadas nos mapas: as escalas numéricas e as escalas gráficas. Aqui nós vemos 3 exemplos de escrita para escalas numéricas. No caso, a escala 1 para 10 mil, escrita de 3 formas diferentes. Agora nós temos aí 2 exemplos de escalas gráficas. A primeira, escala gráfica aberta, e a segunda, escala gráfica fechada. As escalas gráficas são muito práticas, elas ajudam bastante na conversão, porque se pegarmos uma régua comum e medirmos 1 centímetro no mapa e compararmos com a escala gráfica, nós teremos imediatamente a distância que essa escala representa. Bom, vocês viram aí que as escalas são um assunto importante, um assunto um pouquinho mais complicado, mas nada que assuste, não são nem um bicho de 7 cabeças.
E depois de falarmos das escalas, vamos só complementar um pouquinho sobre os mapas. Então, vamos dizer que existem outros tipos de representações cartográficas que são um pouco diferentes dos mapas. Além dos mapas, existem outros tipos de cartas, as chamadas cartas topográficas. E são elas a planta cadastral e a planta cadastral rural. A planta, que no caso não é uma planta de vaso e nem uma planta fincada na terra, é um documento que representa, geralmente em escala grande, ou seja, com um alto nível de detalhes, um imóvel, uma edificação, uma casa, um prédio, e é necessário para se construir esse prédio. Então, antes do início da construção, pede-se a um engenheiro ou a um arquiteto que elabore a planta, o projeto da edificação, que depois será aprovado e será utilizado para o cadastramento desse imóvel no município. Planta cadastral. A planta cadastral é uma representação planimétrica. Planimétrica quer dizer sem levar em conta o relevo, é uma representação plana. Se destina à definição geométrica das propriedades nas zonas urbanas. Temos também a planta cadastral rural, cujo objetivo é representar também de forma planimétrica, né, sem levar em conta depressões, vales, morros que existem comumente na zona rural. A planta ela exibe a destinação das parcelas que serão utilizadas para a ocupação de culturas agrícolas ou pecuárias. Bom, concluindo, eu gostaria de destacar que as informações apresentadas nesse vídeo não têm a intenção de esgotar todo o conhecimento sobre o tema, que é um conhecimento muito grande, sobre mapas, escalas e afins, e também não tem a intenção de substituir as aulas ou os professores de geografia. Mas se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei aí na parte de baixo, deixem seus comentários e sugestões e críticas para os próximos vídeos a respeito dos temas e das ideias que vocês gostariam de ver tratadas aqui. E como eu falei na apresentação do canal, eu vou fazer o possível, tanto quanto a minha disponibilidade de tempo e as minhas fontes de pesquisa permitam, eu pretendo trazer aqui o máximo de informação a respeito das sugestões que vocês derem. Se inscrevam no canal, convidem outras pessoas, colegas e estudantes a conhecerem e se inscreverem também no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu espero que seja breve. Até mais, galera!